Olá, irmãos. Estão todos bem? Que bom. Aprenderam bem o que significa adorar a Deus? Adoramos a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos, pela sua essência. E louvamos pelo que Ele fez, faz e fará. Louvamos pelas suas promessas, louvamos pelos cumprimentos de suas promessas, né? Então nós vamos caminhar aqui a respeito disso, estudando sobre isso. Louvamos a Deus agora pelas atitudes dele na nossa vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo de número 56. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Salomão ora a Deus, né? Salomão abençoa o povo, certo? Na inauguração do templo, né? Então ele fala assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo de número 56, diz assim: Bendito seja o Senhor que deu repouso a seu povo Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então, louvamos a Deus porque Ele cumpre as suas promessas na nossa vida. E aqui, então, Salomão está relembrando desde lá Moisés. Deus demorou, mas Deus tem o momento certo para as coisas e Deus cumpre a sua promessa. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele cumpre. Louvamos a Deus porque Ele cumpre o que promete. Prometeu levar o povo pelo deserto e fazer um templo, e assim Ele fez. Ele prometeu mais. Salmo 103, versículos de 1 a 3. Salmo 103, de 1 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Deus salva. Deus derrama o seu perdão. Deus prometeu nos perdoar. Deus elaborou a nossa salvação antes da fundação da terra. E Deus perdoa. Vamos ver lá agora Oséias. Depois do livro de Daniel, temos Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14, versículo 2. Oséias 14, versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, o sacrifício, estou ofertando a Deus o meu pedido de perdão. Olha só, nós achamos que adorar e louvar são só momentos de palavras bonitas para Deus, mas o arrependimento e o pedido de perdão é um ato de louvor, é um ato de adoração. Quando nós reconhecemos que Ele é misericordioso, Ele é, e reconhecemos que Ele derrama o perdão sobre nós. Então é um ato de louvor também. A qualquer momento do culto nós poderíamos dizer, vamos louvar a Deus confessando os nossos pecados. Está certo. É um ato de adoração. Por isso que existem hinos de contrição. Né? Sem sofrimentos te causei, ó Deus. É um hino. Né? Um hino de lamento pelo meu pecado, mas ao mesmo tempo de louvor. Né? Que nós precisamos dele. Né? Então, louvamos a Deus pelo cumprimento de suas promessas, pelo perdão pelos nossos pecados, pela saúde espiritual que Ele nos dá. Salmo 103, de novo. Salmo 103, versículo de número 3, que nós já lemos. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades,
quem sara todas as suas enfermidades. Ele junta enfermidade com na parte espiritual. Vamos ler o 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Logo, essas enfermidades que ele sara são enfermidades espirituais. Ele sara as nossas enfermidades espirituais. Louvamos a Deus, porque Deus, na sua paciência, ele vê a nossa pecaminosidade, ele vê a nossa pequenez e mesmo assim estende a mão e nos levanta. Somos iguaizinhos a Pedro. Nós afundamos no mar mesmo tendo pedido para ele nos deixar andar sobre as águas. Nós afundamos. Então ele promete e ele dá saúde espiritual. Ah, pastor, não estou indo na igreja porque eu estou deprimido espiritualmente. De duas uma. Ou você não se converteu, porque depressão espiritual não é coisa de convertido, né? Ou você está triste pelo seu pecado, que é diferente. Davi disse, restitui-me a alegria da tua salvação. De duas uma. Depressão espiritual em crente não pode existir. Ou você não é crente, ou você está triste por causa do pecado não confessado, porque cremos que quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça praticada por nós. Ali está falando de justiça praticada por nós, não pelos outros contra nós. Mas vamos continuar aqui. Saúde espiritual. Salmo 71, versículos 6 a 8. Salmo 71, 6 a 8. Salmo 71, 6 a 8. A sua preservação constante da nossa vida. A sua preservação constante da nossa vida. Então, Salmo 71, de 6 a 8. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno, tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente, porque Deus me preserva constantemente. Saber que nenhum dos nossos dias existia e ele já estava ali fazendo os nossos dias, cuidando de nós, conhecendo, elaborando todo o nosso viver. Salmo 40. Salmo de número 40. Eu sei que muitos irmãos sabem de cor, se quiserem repetir aí no celular, repitam enquanto eu leio aqui, né? Salmo 40, versículos de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Livramento. Livramento. Nós aguardamos porque sabemos que Ele é misericordioso, sabemos que Ele é soberano e sabe o tempo de nos tirar do poço de perdição, sabe em que tempo Ele vai nos tirar do tremendal de lama. Ao nos tirar de lá, diz o texto do versículo 2, firma os nossos pés sobre a rocha. Sabemos que todo pé sujo de lama, quando pisa numa rocha, a primeira coisa é escorregar. Ele lava os nossos pés para pisarmos na rocha e termos atrito para poder andar sobre a rocha. E além do mais, coloca nos nossos lábios um novo cântico. Para quê? Para que outros vejam o que Deus fez na nossa vida e, diz o texto, temam e confiem no Senhor. Então, quando nós passamos pelo tremendal de lama, no poço de perdição, quando Deus espera para cuidar de nós, a nossa reação durante a espera, esperei confiantemente pelo Senhor. Quando nós fazemos isso,
Os outros estão de olho. E quando Deus nos tira daquele lugar, nos fortalece e coloca um cântico na nossa boca, o que acontece com os outros? Eles temerão e confiarão no Senhor. É uma questão de testemunho, livramento. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, explode de alegria, e com o meu cântico o louvarei, pela proteção. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, o lugar onde as minhas emoções nascem, e muitas vezes nascem erradas, o meu coração confia. Ele é o Deus da proteção. Salmo 28, 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Eu louvo a Deus porque Ele me dá proteção e porque Ele responde às minhas orações. Ele está sempre pronto a responder sim, não e espere. Quando Deus diz sim para as nossas orações, nossas súplicas, nós imediatamente recebemos a bênção. Por causa da misericórdia dele, não porque merecemos. Quando Deus diz não, nós não recebemos a bênção e passamos a enxergar que aquelas bênçãos que pedimos não eram boas, não seriam boas. Deus nos convence do não. E quando Deus diz espere, Deus mantém em nós o desejo de orar por aquilo, ou porque precisamos amadurecer para receber aquela bênção, ou porque temos um pecado escondido, ou pela pessoa que estamos orando, ela tem que passar por alguns momentos históricos da vida para Deus então a perdoar ou a converter, enfim. Sim, recebemos. Não, Deus convence de que aquilo não era bom. E espere, Deus mantém em nós o desejo de orar, mas Deus responde às orações. Primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro 1, versículos 3 e 4. Primeira carta de Pedro 1, versículos 3 e 4. Louvamos a Deus pela esperança da glória. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, gerou novamente, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que não estraga, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Queridos, esse texto é maravilhoso porque mostra que tudo está nas mãos de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, Ele nos regenerou para termos uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus, que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, para nos dar uma herança que não acaba, uma herança sem mácula, sem mancha, uma herança que não murcha, imarcessível, reservada por Ele mesmo nos céus para nos dar. Uau! Esperança da glória. Nós só temos esperança da glória porque está nas mãos dele. Ele é grandioso, ele é majestoso. Louvamos a Deus porque entraremos na glória, porque apesar de nós, ele continua guardando as nossas bênçãos e guardando a nossa coroa. Ele conquistou a coroa. Salmo 103, versículo 2. Vamos retornar. 103, 2. Retornar para o Salmo. Salmo 103, 2. Bendize a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E sabemos, né, que o versículo 3, versículo 4 está falando de benefícios espirituais. Deus tem todas as bênçãos espirituais derramadas sobre nós. Nós recebemos de Deus as bênçãos espirituais. Louvamos a Deus porque Ele nos abençoa espiritualmente falando. Louvamos a Deus pelas bênçãos
temporais também. É o Salmo 104. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, revestido de glória e majestade. Versículo de número 14. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de maneira que, da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Enfim, o Salmo 104 fala de Deus criador e, ao mesmo tempo, essa criação que ele faz são bênçãos temporais. Porque nós comemos e acabou, vamos comer amanhã de novo. Então, como Deus se preocupa com as bênçãos temporais, o nosso pão, a nossa água, o nosso brilho do rosto. Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, 19. Adoramos a Deus porque estas bênçãos continuarão. Elas continuarão. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Louvamos a Deus porque Ele leva a parte pesada do nosso fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo pesado Ele toma para si. E o jugo suave e o fardo leve coloca sobre nós. Como Deus é maravilhoso. Louvamos a Deus porque Ele cumpre as suas promessas. Louvamos a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Louvamos a Deus porque Ele é que nutre a saúde espiritual. Louvamos a Deus porque Ele nos preserva constantemente. Louvamos a Deus porque Ele é o nosso livramento, é a nossa proteção. Louvamos a Deus porque Ele responde às nossas orações. Louvamos a Deus porque Ele mantém a esperança da nossa entrada na glória e Ele é que mantém a coroa da vida que Ele conquistou para nos dar. Louvamos a Deus pelas bênçãos espirituais que são eternas. Louvamos a Deus pelas bênçãos temporais, que são temporais. Louvamos a Deus porque essas bênçãos sempre continuarão nas nossas vidas. Santo Deus, queremos agradecer muito por todas essas bênçãos que pudemos ver nesses textos bíblicos e por muitas mais que o Senhor derrama sobre nós e às vezes nós nem vemos, nem enxergamos as bênçãos que o Senhor nos dá. Só estamos em pé, só estamos vivos nesta terra porque o Senhor nos sustenta e mexe em todos os detalhes. O Senhor domina a duração de vida de cada célula nossa. Oh Deus, como Tu és magnífico. Também adoramos porque quando tudo isso passar, a nossa vida temporária passar, as bênçãos espirituais que o Senhor derrama sobre nós, elas redundam, nos levam para a eternidade. A nossa vida aqui na terra é muito pequena, mas o Senhor reservou lugar nos céus e uma coroa para usarmos. O Senhor garante a nossa glória. O Senhor garante a nossa entrada na glória. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Que todos os Teus filhos reconheçam dia após dia as Tuas bênçãos e se encham de alegria para exultar, para transbordar de gratidão. Em nome de Cristo Jesus, amado nosso. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e amanhã nos encontraremos para estudar a última parte, se Deus quiser, estudar a última parte de como devemos adorar a Deus. Louvamos a Deus,
adoramos a Deus, mas como deve ser esse louvor? Amanhã.